Olá, queridos amigos, queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém? Queridos, vamos curvar as nossas frontes e adorarmos ao nosso Deus com a breve oração? Então vamos. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua presença, meu Pai. Fale conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos para entendermos a Tua santa palavra, meu Pai. Que através desse estudo bíblico, meu Pai, o Senhor possa fazer a diferença em nosso viver. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus amigos, vai adentrando cada um dos seus lares, vai abençoando cada membro da sua família, Senhor. E se tiver alguém enfermo, Senhor, que haja cura do Senhor. Se tiverem alguns dos meus irmãos passando por momentos de perdas, pelo luto, que o Senhor possa estar aliviando a dor, meu Pai. O Senhor possa estar curando as emoções. É em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te peço. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos continuar adorando ao nosso Deus com a música especial? Então vamos. Se você conhece essa música, cante comigo aí do outro lado. Silêncio lá fora e aqui dentro eu relembro as memórias de quem se perdeu. Já sofri demais por tentar fingir que encontrei felicidade. A chuva que cai, gotas que chorei no rosto do Pai, marcas que causei, como fui pensar que em caminhos meus eu encontraria paz dos braços teus. Eu não quero mais fugir do teu olhar, eu não quero mais cair. Só a vida em ti, só existo em ti. Que meus passos sejam dados junto aos teus no caminho de voltar. Eu me escondo em ti pra me encontrar, meu Deus, meu Deus. A chuva que cai, gotas que chorei no rosto do Pai, marcas que causei, como fui pensar que em caminhos meus eu encontraria paz dos braços teus. Eu não quero mais fugir do teu olhar, eu não quero mais cair. Só a vida em ti, só existo em ti. Que meus passos sejam dados junto aos teus no caminho de voltar. Eu me escondo em ti pra me encontrar, meu Deus. Eu me escondo em ti pra me encontrar, meu Deus.
Aleluias! Glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Já chegando aí nesse vídeo, sinta o dedo no like, faça a sua curtida, faça o seu comentário, se inscreva no canal, meus queridos, para que vocês possam me ajudar a levar esse vídeo para outros países, né? Para o outro canto do mundo, os 4 cantos do mundo, queridos. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais. Amém? Olha só quem já está aqui comigo. Ela, a poderosa, maravilhosa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a boca de Deus falando conosco. Amém, queridos? E vocês, já estão aí do outro lado, animados assim como eu estou daqui desse lado? Eu espero que sim. Espero que vocês já estejam com a sua Bíblia Sagrada em mãos e caneta e papel também, para anotar todos os textos bíblicos. Amém, queridos? Vamos estudar neste momento o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, o livro de Gênesis, o capítulo de número 31, página 43. Jacó retorna à terra de seus pais. Interessante, né, queridos, que o título falou a terra de seus pais. Muito interessante, porque geralmente fala a terra do seu pai, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 31, versículo 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Queridos, eu já vou iniciando pedindo desculpas para vocês com tanto barulho. Eu já expliquei para vocês, estou aqui numa cidade do interior do estado do Tocantins, onde a cidade está super, hiper barulhenta, queridos. Barulho o dia inteiro. Começa cedo e vai até a noite, muito barulho. E eu não estou encontrando um momento, queridos, que eu possa fazer os vídeos em silêncio. Não tem esse momento aqui nessa cidade. Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo, queridos, não tem. É muito barulho mesmo. E eu peço desculpa para vocês. Quase todos os vídeos eu tenho que pedir desculpa, queridos. Não tem como. Se eu parar o vídeo aqui para começar de novo, o barulho vem pior ainda. É o dia inteiro, queridos. Eles divulgam aqui na cidade dessa forma. O dia inteirinho. Carro de som pesado mesmo. Mas Deus é conosco, queridos. Isso é para vocês verem. Eu falo assim para vocês observarem a resistência que é para gravar um vídeo. Para falar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Quando nós vamos fazer as coisas para Deus. Queridos, a luta é muito grande mesmo. Você tem que ter muita força de vontade para não desistir. Porque em muitos momentos nós pensamos em desistir. Porque eu estou nessa cidade aqui, não tem como, queridos. Não tem. Se eu for picotar o vídeo, vai ser assim, picotando o vídeo inteirinho. Não tem como fazer um vídeo assim. Estamos estudando a palavra de Deus. Eu sou direcionada pelo Espírito Santo, queridos. Então, nem sei o que eu vou falar aqui. A direção vai ser do Espírito Santo. Então, é muito complicado, queridos. Estou desabafando um pouco com vocês. Porque é para vocês verem que eu tenho muita força de vontade. Mas não depende só de mim, queridos. E eu preciso também que vocês compartilhem esses vídeos, queridos, com todos os seus amigos de suas redes sociais. Vamos juntos fazer missão, queridos, pelas redes sociais, pela internet. Vamos lá? Queridos, aqui, nós estamos aqui adentrando o capítulo 31. E o que houve aqui? O que está acontecendo, irmã Shirley? Não estou entendendo nada. No vídeo anterior, queridos, Jacó enriqueceu-se muito, mais e mais. Ficou muito rico. E agora, queridos, os filhos de Labão estão dizendo que Jacó apossou de tudo que era do pai deles.
Mas, na verdade, queridos, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi que Deus abençoou tremendamente a vida de Jacó. E tudo que era de Labão, Deus passa para Jacó. Olha isso, queridos. Nós vamos observar isso no decorrer do estudo aqui da palavra. Então vamos novamente. Eu estava contextualizando o que aconteceu. Jacó retorna à terra de seus pais. Gênesis capítulo 31. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. E do que era de nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. O que não foi verdade, queridos. Versículo 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Porque antes, queridos, quando Jacó trabalhava para Labão, e o gado de Labão ia aumentando, as ovelhas, o rebanho, os jumentos, os camelos. Então, Labão estava todo feliz. Mas a partir do momento que Labão mandou Jacó colocar ali diante dele qual era o salário que ele queria, e Jacó falou qual era o salário que ele queria, Deus foi abençoando tremendamente a vida de Jacó e ele alcançou essa riqueza em Deus, no Senhor, através do Senhor nosso Deus. Versículo 3. E disse-o Senhor a Jacó. Vamos novamente, queridos? E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Estão observando, queridos? Deus já está dando até a ordem para Jacó. É momento, Jacó, de você voltar. Porque Deus tinha prometido para Jacó que ele iria alcançar a benevolência de Deus, iria prosperar na terra de Padã Arã, mas chegaria um momento que Deus o daria essa ordem para que ele pudesse voltar para a casa de seus pais, do seu pai Isaque. Então agora Deus chega para Jacó e fala que é o momento dele voltar para a sua parentela. Versículo 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia, suas esposas, suas mulheres, ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porque o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Então, queridos amigos, queridos irmãos, Jacó manda chamar suas duas esposas, Raquel e Lia, filhas de Labão. Labão, que além de ser sogro de Jacó, era também tio, porque era irmão de Rebeca, mãe de Jacó. E Jacó chega para suas duas esposas, Raquel e Lia, e conta para elas o que está acontecendo, que o rosto do pai delas já não é mais o mesmo, já não é favorável para com ele, depois que Deus está o abençoando e ele está alcançando a riqueza. Versículo 7. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Olha isso, queridos. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Estão observando, queridos? Estamos na página 44, Gênesis capítulo 31, versículo 8. Jacó está dizendo aqui para suas duas esposas, Raquel e Lia, contando o que estava acontecendo.
para que elas ficassem sabendo. Quando seus irmãos chegassem diante delas e falassem alguma coisa, elas soubessem do que se tratava. E Jacó estava desabafando com suas duas esposas, porque ele estava dizendo para elas: quando ele combina comigo de uma forma o meu salário, Deus vai e abençoa. Combina de outra forma, Deus vai e abençoa. Então eu não tenho culpa se Deus está me enriquecendo. Não é que eu estou tirando do pai de vocês. É Deus que está me abençoando. Assim, versículo 9. Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Estão vendo, queridos? Jacó explicando para elas, para suas duas esposas, suas mulheres. Deus tomou o gado do pai de vocês e me deu. Foi isso que aconteceu. Versículo 10. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Estão observando, queridos? O anjo de Deus abençoando a vida de Jacó, mostrando para ele através do sonho como que ele deveria agir. Versículo 12. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Queridos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Vamos ver na palavra de Deus aonde que está escrito isso? Provérbios, página 882, Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus estava vendo tudo, queridos. Toda a humilhação que Jacó estava passando ali com seu sogro Labão, com seu tio Labão. A prova, queridos, que Jacó estava passando ali com Labão era, como se diz, perrenha, dura, difícil. Mas Deus era com ele, queridos. Então, vamos prosseguir. Versículo 13. O anjo de Deus falando com Jacó. Agora, o próprio Senhor vai falar com Jacó. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Olha, Deus relembrando e lembrando lá Jacó do voto que ele fez para com Deus. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. E o rodapé da Bíblia, queridos, Gênesis capítulo 31, versículo 13, manda a gente ir para Gênesis, dentro do mesmo livro, capítulo 28, versículo 18, onde acontece esse voto que Jacó faz para com Deus. Capítulo 40, ou página 40, queridos. Página 40, Gênesis capítulo 28, versículo 18. Começa na página 39 e aí passa para 40. A coluna de Betel. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Eu vou continuar aqui, queridos, para vocês, para ver se vocês se lembram do que aconteceu. Vou continuar aqui até o versículo 22. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, estão observando? Dizendo: se Deus for comigo
e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Lembram, queridos, dessa passagem? Pois é, vamos voltar para Gênesis capítulo 31, versículo 13, porque Deus está lembrando Jacó desse voto que ele fez para com ele. E vejamos, queridos, o que vai acontecer. Então, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Fizeram um voto, quando você fizer um voto com Deus, queridos, pode esperar que Deus vai cobrar, viu? Deus vai cobrar. Então, se não quer que Deus cobre, não faça o voto. A palavra de Deus fala. Quando nós fazemos o voto, nós temos que cumprir. Se não for para cumprir, então não façamos. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Versículo 14. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Elas queriam saber. Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. No vídeo anterior eu comentei sobre isso aqui, queridos. Que tudo que acontecia, toda a prosperidade que vinha para Jacó, era exatamente para as duas esposas e seus filhos, para Raquel e para Lia. E elas confirmam isso aqui, que Deus, o que Deus está dando para Jacó é a herança delas. Elas tinham direito. Então, Deus está fazendo justiça aqui para Jacó, Raquel e Lia. Continuando, queridos. Porque, queridos, Labão judiou muito. Vamos falar assim. Judiou muito de Jacó. E ele vai desabafar aqui com as suas duas esposas. Versículo 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e as suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Viram, queridos? Ele está voltando para a terra de seu pai, Isaque, ali na terra de Canaã. Versículo 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel aprontou uma, queridos. Aqui foi o pior dos piores. Raquel fez uma loucura, queridos, que vai desagradar a Deus assim. E lá na frente ela vai sofrer as consequências disso aqui que Raquel vai fazer, queridos. Queridos, versículo 19 é muito forte. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Olha isso, queridos. Para que Raquel foi fazer isso, queridos? Isso aqui é uma das partes que mais desagrada a Deus, queridos. Adorar ídolos. Servir a ídolos, seguir a ídolos. Vocês vão ver que não vai dar em coisa boa. Versículo 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Estava fugindo, queridos. Deixou seu sogro saber, seu tio, Labão, ficar sabendo não. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade.
ou Gileade. Gileade ou Gileade. Um desses dois, queridos. Qualquer um dos dois está certo. Labão segue no encalço de Jacó. Olha só, queridos, o que vai acontecer. Versículo 22. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, que eles chamavam assim, irmãos, todas as pessoas que estavam ali ao seu redor, servos, os pastores, tudo era chamado de irmãos. Nós vamos ver eles chamando assim. Tanto Labão chamou os homens dessa forma, quanto Jacó. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Deus deu uma ordem para Labão, viu, queridos? Versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. Uma hora eu vou falar Gileade, outra hora eu vou falar Gileade, tanto faz, tá, queridos? Versículo 26. E disse Labão a Jacó: que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Olha só, queridos, como que Labão queria despedir de Jacó, despedir-se com muita alegria, com cânticos, com tamboril, com harpa. Versículo 28. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Por que, queridos? Os filhos que Labão chama são os netos. A Bíblia fala dessa forma. Geralmente os avós são chamados de pais para os netos. Por exemplo, os filhos de Jacó, de Raquel, de Lia e das servas, as duas servas, Bila e Zilpa, são chamados, que seriam, no caso, os netos, são chamados de filhos. Esses filhos que Labão está se referindo aqui são os filhos das filhas dele, com Jacó. Então ele fala aqui, ó, e por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Porque eles estavam partindo, indo embora. Então os netos dele eram chamados de filhos, ele chamava de filhos. Então vamos continuar. Versículo 29. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Então, Labão contou para Jacó que ele tinha poderes para fazer mal para Jacó. Mas ele não iria fazer, porque o Senhor Deus deu essa ordem para ele: não falar nem bem e nem mal a Jacó. Versículo 30. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses. Olha isso, queridos. O que Labão está falando para Jacó? Jacó nem sabia que Raquel tinha furtado
os ídolos, os deuses do seu pai, Labão. E agora, queridos, vejamos o que isso vai provocar aqui, no meio aqui da família de Jacó, por Raquel ter feito isso, furtado os ídolos, os deuses do seu pai. Versículo 31. Respondeu-lhe Jacó: por que tive medo? Pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Jacó está respondendo aqui para Labão que teve medo de comunicá-lo que estava indo embora com suas filhas e com seus netos. Mas ele não sabia que Raquel, sua amada esposa, sua esposa predileta, que ele tanto amava, tinha logrado, roubado, furtado os ídolos do seu pai, Labão. Versículo 32. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Olha, queridos, o que Jacó falou para Labão. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Porque ele não sabia, queridos, que a sua esposa amada tinha furtado os ídolos do pai dela. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Viram? Viram, queridos? Então vamos lá. Versículo 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Observem isso, queridos. Cada um tinha sua tenda. Por isso que quando eu falei aquela vez, em alguns vídeos anteriores, que parecia que quando Jacó casou-se com Raquel, Lia, ele tinha uma casa com Lia e tinha outra casa com Raquel. Ao que dá a entender aqui claramente que havia isso, ó, nesse versículo. Versículo 33. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Então, ele morava em casas separadas, provavelmente. Que as tendas aqui estão separadas. As tendas deviam ser as casas, né, queridos? Que provavelmente naqueles tempos era assim, faziam tendas. 34, versículo 34. Estamos na página 45, Gênesis capítulo 31, versículo 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. O que era isso, irmã Shirley? Era como se ela estivesse menstruada. As regras das mulheres no Antigo Testamento significa isso. A menstruação de uma mulher. Ela disse para o seu pai que ela não ia levantar-se porque ela estava menstruada. E o pai, olha que desculpa boa, hein, queridos? E o pai concordou. Tudo bem. Como que ele ia apalpar o lugar onde sua filha estava ali assentada? Vejamos. Então, versículo 35. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar, porque ela estava sentada em cima, queridos. Versículo 36. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente
me tens perseguido? Jacó já estava chateado com tanta perseguição para cima dele, da parte de Labão. Versículo 37, havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, que são os homens, os servos, os pastores, para que julguem entre mim e ti. 20 anos, olha, queridos, o que Jacó vai falar para Labão. Estava irado Jacó. Jacó estava irado com Labão, com tanta perseguição. Então, no versículo 38, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão, o requerias, tanto o furtado de dia como de noite. Estão observando isso, queridos? Ele está dizendo, Jacó está dizendo para Labão, que 20 anos ele esteve com Labão, que ele, Jacó, nunca tocou nas ovelhas e nem nas cabras de Labão, que ele nunca comeu nenhum dos seus carneiros do teu rebanho, e que ainda quando as feras despedaçavam o rebanho de Labão, as suas ovelhas, ele não apresentava para Labão isso, ele ficava calado, ele sofria o dano de tudo isso. E ainda, ele... Enfim, queridos, ele está dizendo aqui para Labão que ele nunca cobrou nada, nunca nem contou para Labão o que era furtado de dia e de noite. Ele ficava com o dano para ele. Jacó contando para Labão, seu sogro, que todo esse... Por que estava tendo todo esse desentendimento da parte de Labão para com ele? Se ele sempre foi fiel a Labão, ele nunca tomou nada dele, nenhuma cabra, nada do seu rebanho, nenhuma ovelha, nenhum carneiro, nenhum animal, nenhum dos seus gados. E ele nunca falou nada, nunca contou nada para Labão. Nunca deixou Labão perder nada do seu gado, do seu rebanho. Ele sempre ficou com essa perda. Versículo 40. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudastes o salário. Queridos amigos, queridos irmãos, queridas amigas, queridas irmãs, já expliquei que quando eu falo queridos amigos e irmãos, já estou colocando todo mundo aí no pacote só, mulher e homem. Queridos, que desabafo o de Jacó aqui agora para Labão, hein? Eu mergulho aqui na história, já falei para vocês, né, queridos? Mosquitinho aqui. Mergulhei aqui na história e achei forte isso aqui, viu, queridos? Vamos novamente, versículo 41, olha. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Olha isso, queridos. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Queridos amigos, queridos irmãos, tirei o chapéu agora, como se diz, para nosso amigo Jacó, nosso irmãozinho querido Jacó. Ele desabafou
soltou tudo ali diante do seu sogro Labão e contou tudo o que ele estava passando com ele, o sofrimento que ele passou ali com Labão, calado todos esses anos, 20 anos, queridos, servindo a Labão, 14 anos pelas suas filhas, 6 anos ali só rendendo o gado de Labão, suas ovelhas, seu rebanho, só ali Labão faturando as custas de Jacó. E Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, queridos. E Jacó calado. E agora Jacó fala, se não fosse o Deus do meu pai, Abraão, do meu pai, Isaque, do temor do meu pai Isaque, tu me mandarias embora com as mãos vazias, me daria nada. Graças a Deus, que o meu Deus, o meu Senhor, o Senhor dos meus pais, Abraão e Jacó, Abraão e Isaque, perdão, queridos, Jacó falando, Abraão, o Senhor, meu Deus, dos meus pais, Abraão e Isaque, me abençoara, me abençoou, e você sabe muito bem, Labão, meu sogro, meu tio, que tudo que eu conquistei foi com o meu suor, o suor do meu rosto, do meu trabalho. Queridos, foi forte, viu? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi muito forte, foi muito bom. Pirei o cabeção aqui para o nosso irmão e amigo Jacó, que desabafou tanto com suas duas esposas, contando tudo que o pai delas, seu pai, havia feito com ele durante todos esses anos. E virou aqui exatamente. Jacó estava irado com tanta perseguição, virou para o seu sogro e tio, Labão, e desabafou, contou tudo que estava engasgado na garganta dele. Queridos, já senta o dedo no like nesse vídeo, porque foi muito bom. Você que não conhecia essa história, que não entendia, eu estou aqui destrinchando passo a passo e está ficando muito claro as histórias aqui do livro de Gênesis. Para você que lia a Bíblia e não conseguia entender absolutamente nada, eu duvido, queridos, que assistindo esses vídeos, da forma que eu estou passando para vocês, fazendo esse estudo bíblico, se vocês agora não estão entendendo absolutamente tudo, eu tenho certeza que vocês estão entendendo, porque o Espírito Santo de Deus está abrindo as nossas mentes e os nossos pensamentos para entendermos absolutamente tudo o que está escrito na palavra do nosso Senhor Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta esse vídeo. Faça o seu comentário, por favor. Se inscrevam no meu canal, queridos, para me ajudarem a proclamar o Evangelho, fazermos missão juntos por todo o mundo. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais. Eu os convido também, aqueles irmãos, vocês irmãos que estão chegando agora, que estão assistindo esse primeiro vídeo, a maratonar todos os outros vídeos do meu canal. E eu tenho certeza de que vocês vão entender. Vocês vão pegando aí e estudando juntos comigo, através de todos os vídeos. Nós estamos aqui adentrando o capítulo 31 do livro de Gênesis, mas nós iniciamos no capítulo 1. Então tem o capítulo 1, capítulo 2, até aqui no 31. Então espero que vocês gostem e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, que eu costumo dizer que ele não é apenas meu, ele também é seu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Esse canal é nosso, porque ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Ele veio direto do trono de Deus para as nossas vidas. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, porque o amor de Cristo, ele nos une. Amém? Tchau, tchau.